Jamil, a gente está gravando, mas você nos permite utilizar essa gravação na nossa internet para que as pessoas assistam? Porque agora a gente vai publicar numa conta do YouTube, para que as pessoas possam acessar. Porque muitas pessoas querem participar, mas nem todos podem. Não, eu entendo completamente, não tem problema. Porque algumas pessoas dão aula a essa hora, e eu tenho aulas que então, são essa hora. Nossa, é bem tarde, né? Não, pra gente não, porque as aulas vão até às 10 da noite aqui. Sério? Sim, você vai embora, mas a gente vai ficar por aqui. Legal, legal. Porque a maioria das pessoas aqui trabalham durante o dia, dão aulas, etc. Então é bom poder fazer essa hora. Já que a gente tem tempo, eu vou pedir para que eles se apresentem a linha de trabalho deles. Bom, então, Brenda, você quer começar? A Brenda já acabou o master dela faz um tempo, mas, por favor, parabéns, então. Oi, Jamil. Boa noite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu estou acabando de voltar depois de muito tempo afastada de eh, pesquisa e estudos com Fernanda, mas eu acabei o meu master e ela foi a professora que esteve comigo durante os 2 anos em que eu estudei. Eu sou professora de inglês, eu ensino inglês para estrangeiros e a maior parte do tempo online. Então, eu tenho alunos em todo o Brasil e também tenho alunos em outras partes do mundo. Interessante, sim. Bom, essa é a minha primeira aula depois que eu voltei. Bom, legal, espero que você não fique em choque. Ah, é uma honra estar aqui. Muito obrigada, é muito gentil isso, muito obrigado. Milena, você quer se apresentar? Sim. Oi, Jamil, muito prazer. É o meu primeiro ano num programa de doutorado. A Fernanda é a minha professora mestra e vem sendo minha mentora desde o meu master. E eu estudo educação de professores e trabalho, na maior parte do tempo, com professores que ensinam inglês como segundo idioma em programas de ginásio e colegial do ensino médio. Sarah? Hi, dear. Hi. Hi. I am Sarah. Oi, eu sou Sara. I study. Vou falar em português, tipo. Okay. Eu sou orientanda de doutorado da professora Fernanda Just Liberado. a second, Sam. Jamil, you can change to English if you want, and then the translators will translate for you to English. Go ahead, Sam, please. Jamil, meu nome é Hi. Sara, eu sou orientanda de doutorado da professora Fernanda Liberali. É um prazer. O que mais que eu preciso perguntar, professora? É isso, por enquanto é Eu, isso. eu estou muito ansiosa para participar desta aula e descobrir, né, a forma de pesquisa, a forma, uma nova visão, né, a forma como é tratada a questão da violência, da política e sentir da, da parte de vocês como são tratados esses assuntos. Nada, Sara. É. Levi, would you like to introduce yourself? Either language. Obrigada. Thanks, Sarah. Try to speak a little English, but
Go ahead in English. Try your best. It's an exercise for you. Let's see. Vai lá, fala em inglês então. Vai praticando. Bom, vamos ver como é que vai. Bom, muito prazer em te conhecer, Janelka. Perdão? Não, ele falou que o prazer é dele. Ah, muito obrigado. Eu sou um professor de artes e esse é o meu primeiro ano do mestrado. Eu acho que é isso. Ah, e trabalha com peças e performances. Sim, eu também sou um ator. E eu estava falando, eu li o seu artigo sobre o Banksy e eu gostei. Então, é isso. Obrigada, Levi. Marisol, sua vez. Eu estou seguindo aqui os quadradinhos. Oh, hi, nice to meet you, Jamil. I'm going to Oi, speak prazer em te conhecer, Portuguese Jamil. Eu vou falar português or Spanish. ou espanhol. Bom, o que for mais fácil para você. Sou aluna do doutorado. Go ahead. Sorry. Eu não entendi o que ele falou. Ele falou em espanhol com você. Ah, entonces puedo hablar en español. Yo soy alumna de Fernanda del doctorado. Mi Sou foco de aluna da Fernanda no doutorado investigación ha sido sobre cómo es e la a minha acogida con tese migrantes de crisis aquí en foi Brasil. como foi a He corrida trabajado com os imigrantes de crise aqui no Brasil. la lengua ha sido como la barrera más E o significativa. idioma Pues mi foi a barreira trabajo mais ha sido hecha considerável do meu trabalho. con los profesores. E com a atuação com os professores. Y también he leído el artículo, me gustó mucho, me sentí Também muy li o inspirada artigo, eu gostei muito. y será un gusto escucharte. E vai ser um prazer te ouvir. Falem. Agora a gente tem o grande prazer e a honra de ter o Ladislau aqui conosco. Isso é tão bom, eu estou tão feliz de ter você aqui, meu caro amigo Ladislau. É uma das economistas mais famosos e importantes, analista mais importante do Brasil. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigada, Ladislau. Você quer se apresentar para o Jamilca? I am Ladislau Dobor. I'm a serious person. Sou Ladislau Dobov, eu sou um cara sério, mas eu sou um bom amigo da Fernanda. E ela falou que eu era tão importante. Ué, mas você é? Jamil, faz anos que eu venho tentando convencer a minha esposa que eu sou tão importante assim. Não, mas ele é. Se você pesquisar o nome dele na internet, você vai ver como ele é importante. Sim, eu tenho certeza que é. Sim, as várias contribuições que ele deu ao nosso país para analisar a situação em nosso país. E acho que vai ser uma maravilha ter ambos aqui conosco. Certamente vai ser maravilhoso, vai ser muito legal ouvir a perspectiva do Ladislau. Ladislau é um amigo de um dos cursos de pós-graduação onde eu ensino educação no currículo e a Priscila também está aqui. Embora pareça que ela é muito jovem, muito mais jovem do que ela é de fato uma professora em um dos nossos cursos de assuntos internacionais? Sim, relações internacionais. Olá a todos, boa noite a todos. É um prazer conhecer todos. Como a Fernanda falou, eu sou professora também na PUC de São Paulo. E eu dou aulas de relações internacionais e eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Ah, foi um prazer, um prazer. Bom, a Mônica é a nossa intérprete, mas não apenas a Mônica,
Você quer se apresentar ou você está fazendo a tradução? Porque ela começou como nossa tradutora, mas agora ela está em um dos nossos projetos com crianças, na fase escolar. Ela é uma das organizadoras, ela não consegue porque ela está em outro canal. Mas a Mônica não apenas é intérprete, mas também uma parte do nosso grupo. E ela participa na pesquisa conosco. E a Giovana é uma colega que trabalha com ela, Marina, Beatriz e Regiane também são membros do grupo, provavelmente estão aí ainda em pé, elas podem ouvir, mas não podem falar. Então eu estou muito, muito feliz por estar aqui com amigos, alunos e o Jamilk. Eu preciso dizer que o Jamilk foi uma das melhores oportunidades que eu tive para conhecer alguém que realmente me apresentou a novas formas de olhar para o mundo, novas formas de ver as coisas e de questionar as coisas quando estávamos em uma reunião de um consórcio em Roma no ano passado. A gente se conheceu lá e o Jamil nos apresentou. Bom, junto com a gente, sabe, ele estava questionando tudo ali, porque era um consórcio das universidades católicas discutindo injustiças. Então, o Jamil, ele tem uma forma muito ousada de falar. E apresentou muitas formas de questionar as ideias que estavam sendo apresentadas. Muitas coisas sobre a guerra, Ukraine. In Ukraine and na about Ucrânia e outros assuntos que foram apresentados de forma que ele mostrou sobre as formas colonizadas de olhar ao mundo ainda são muito eficientes nas nossas formas de fazer pesquisa. Então, quando eu estava planejando essa pesquisa, eu achei que o Jamil era uma pessoa importantíssima para começar a apresentação sobre o mundo, sobre o que está acontecendo e como podemos contribuir para essas discussões sobre o mundo, esse tipo de pesquisa que envolve as comunidades e as pessoas. Então, eu estou muito empolgada. É um prazer apresentar o Jamilca a todos vocês. Eu já falei sobre o currículo dele, acho que ele pode falar sobre a experiência que ele tem muito melhor do que eu posso, mas eu tenho que dizer que eu estou muito honrada, muito agradecida e muito feliz de tê-lo aqui com o nosso grupo. Espero que esse seja apenas o começo de uma grande conexão. Muito obrigada. Então, a você, Jamilca. Você que sabe se vai mostrar o vídeo. Muito obrigada por me convidar. Para essas discussões, a gente teve discussões muito bacanas ao longo dos últimos meses. A gente tentou trabalhar juntos num projeto. Essa conexão é muito importante, essas colaborações, esses questionamentos, e aprender com a experiência brasileira, que é muito importante. As estratégias colonialistas que foram desenvolvidas pelos intelectuais brasileiros, então são muito importantes para o meu trabalho. Eu ainda estou trabalhando, ainda estou aprendendo, e eu vou aprender com essa conversa. E uma das coisas que eu queria mencionar, e eu espero mencionar isso depois, eu fui convidado para responder um livro eu pesquisei bastante sobre a Universidade Colonial e estudei alguns intelectuais brasileiros, e eu espero falar um pouco mais sobre isso. E eu posso falar um pouco mais sobre essas coisas. E outra coisa que eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje e ouvir os seus comentários sobre o trabalho da Fernanda como mentora é que eu realmente aprecio o trabalho dela. Eu acho que as pessoas como a Fernanda, Ladislau e outras
trabalham muito e a gente deve às gerações mais jovens compartilhar as nossas experiências, conceitualizar nossa pesquisa. É sempre desafiador. É desafiador ser um acadêmico. Eu acho que ter mentores que querem trabalhar com você, se sacrificar e apoiar o seu trabalho é muito importante. E eu tenho certeza que vocês têm esse mesmo sentimento que eu com relação à Fernanda e como orientadora. Eu estou feliz também, antes de eu mudar para a Universidade de Bethlehem, eu quero falar um pouco de onde eu vim, em termos do meu trabalho. Não minha história pessoal, mas eu espero que isso dê uma noção para vocês do que eu faço e os desafios do meu trabalho como acadêmico. E depois a gente pode falar um pouco sobre o trabalho, pesquisa, o processo de pesquisa e algumas coisas que eu espero falar e que vocês pensem sobre o que vocês querem fazer no futuro. Então, mais uma vez, obrigada por me convidar. Fernanda, se você quiser tocar o vídeo agora. The fact that we're the only Catholic Christian university on the West Bank makes us quite unique. We unashamedly are a Catholic university. Não somos uma universidade católica onde os muçulmanos se sentem à vontade. A atmosfera, os relacionamentos que a gente quer construir aqui está nos ajudando a criar essa aliança. Você pode fazer milagres tocando os corações daqueles que estão sob seus cuidados. No outubro de 73, 112 estudantes foram para o campus da Universidade de Bethlehem e, naquele momento, eles eram parte dessa irmandade. Eu acho que o que está entre os nossos estudantes é a determinação. Aqueles que são aceitos na universidade têm que estar ao alcance disso. A gente espera que nós possamos apoiar o povo da Palestina. A gente tem um programa de turismo, porque a gente acha que isso é uma forma de contribuir para o desenvolvimento econômico da Palestina. Talvez uma das evidências mais concretas do sucesso dos nossos estudantes é que muitos foram aceitos em programas de doutorado e mestrado no mundo inteiro, muitos voltam para cá e se tornam professores. Você está pronto para dar a sua própria vida? Por 12 vezes, a universidade foi forçada a fechar por conta do conflito. O período mais longo durou 3 anos. Alguns professores continuaram a lecionar em segredo. Eu venho da Nova Zelândia e no momento em que eu estive na Palestina, eu achei cada vez mais difícil de ver como que a paz pode se tornar uma realidade. Existem outros lugares no mundo em que a paz parece impossível, mas mesmo assim ela aconteceu. África do Sul, norte da Irlanda, Alemanha, Timor-Leste. E lá está a esperança a qual eu me apego, que de alguma forma eu posso ver isso acontecendo, a paz chegando a essas terras. E quando ela vier, o que a Palestina vai precisar são pessoas educadas e que tenham
engenhosidade. E isso que é importante, porque a gente está ajudando a criar esse grupo de pessoas que vai criar a nova Palestina. A gente está ajudando a criar esse ambiente onde é possível que as pessoas façam o que Jesus queria, que é viver a vida em sua plenitude. Eu lembro que eu não sou a mesma garota que eu era quando eu vim para a universidade. Eu vim no momento em que todo mundo estava pintado em uma só cor. Hoje, isso mudou. A Universidade de Bethlehem me abriu para muitas ideias diferentes e atitudes diferentes. E ela me deu tudo o que eu preciso para ser quem eu quero ser. Na Universidade de Bethlehem, eu me transformei em outra pessoa e hoje eu sou responsável por aprender sobre esse mundo. Os desafios continuam, mas os jovens estão tomando o futuro em suas mãos. Desde a primeira aula, mais de 400 estudantes graduaram na Universidade de Bethlehem. Eu continuo voltando para o versículo 10 de João. Eu nunca trabalhei num lugar em que era tão óbvio que o que a gente está fazendo é ver o orgulho que nós temos, ter chegado no lugar, no ponto em que, apesar das restrições, a gente vê os estudantes tendo oportunidades e crescendo. Uma das coisas que a Universidade de Bethlehem faz é ajudar a construir essa nação. Okay, great. Thanks, Fernanda. Ótimo, obrigada, Fernanda. Any thoughts? Would you like to... Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre o vídeo, sobre o que vocês viram? Alguma coisa que os surpreendeu ou que vocês não sabiam? Ou algo que vocês gostaram? Bem, eu vi várias semelhanças nas nossas duas universidades, em termos de atitudes, em termos de assumir a responsabilidade, de desenvolver um trabalho que contribua para a sociedade. Isso é algo que a PUC São Paulo tem como principal preocupação. Então, havia uma semelhança ali. Ótimo. Mais alguma coisa? A resistência, a coragem dos professores também de continuarem lecionando em segredo, apesar da guerra, né? A coragem deles é impressionante. Determinados. Presidentes americanos de mulheres também. The number of women also impressed me. Eu gostaria de comentar sobre o fato de que as religiões podem nos separar tanto, mas também podem nos trazer para mais perto. Isso, de certa forma, a gente tem essa humanidade em comum. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Obrigada. Mais alguma coisa? Sabe, quando eu estava em Ixale, eu tinha um problema com os movimentos palestinos e a forma como eles eram apresentados. Eles eram imensamente ricos
porque eles estavam lutando contra uma ditadura muito violenta, então eu tive uma identificação muito natural com esse tipo de problemas. E daí eu trabalhei com o Nelson Mandela, logo depois que ele saiu da prisão, e organizei um tipo de desenvolvimento social, que é na província central, ao redor de Joanesburgo. É tão chocante, sabe? Porque você tem o apartheid e você tem toda aquele bestialidade humana e gigantesca que você não reconhece aquele ser humano em frente de você. Isso é doentio. Isso vai muito além da política. Sim, e piora, infelizmente. Como a gente pode ver nos últimos anos, as coisas estão piorando, mas eu acho que a gente deveria ouvir a sua experiência. Eu gostaria muito de saber mais sobre as suas experiências na África do Sul. Você escreveu as suas memórias? Sim, existe um livro chamado Mosaico Quebrado. Foi traduzido? Foi traduzido para inglês? Sim, está em inglês. Foi publicado pela ZBooks. Bem, o texto completo está no meu website. Uma das minhas conquistas, como a Fernanda diz, é que a gente era uma rede de intelectuais em que nós colocamos todos os nossos recursos em termos de livros online e de graça, porque os livros continuam a vender. Apesar do copyright, a gente teve esse efeito pedagógico enorme. Tornar a literatura acessível realmente é muito importante. Eu tive um colega uma vez da Europa que estava me perguntando se eu me importaria que ele baixasse meu livro da internet. Eu falei, claro que não. Faça isso, baixe o livro de graça. É a melhor coisa que você pode fazer. Nos apoiar nessas coisas. Eu mandei para você o link da página dele, do Ladislau. Obrigada. Você mandou para o meu e-mail ou WhatsApp? I already did, Ladislau. Eu já mandei para o Ladislau. Isso é super importante. Ok, já vi aqui. Fantástico. Muito bom. Então, obrigada pelos comentários, foram muito bons. Obviamente, essa experiência de ensinar em segredo, eu também passei por isso. Eu cresci durante o apartheid. E você tende a não ver, não é muito visível, especialmente quando você está no contexto. Eu cresci lá, estava com a minha família, minha família estava lá há centenas de anos. E quando eu decidi começar a ensinar nesses territórios ocupados, obviamente, o movimento militar se tornou realmente visível. Toda a iconografia da ocupação e o apartheid e toda a separação da Palestina das israelenses, as torres de vigilância que você consegue ver em todos os lugares, as câmeras de segurança, monitoramentos, drones e toda a militarização do espaço em torno da Palestina. Os nativos palestinos também
decidiram retaliar. Então, obviamente, isso teve um efeito em mim. E eu cresci numa cidade muito próxima a uma cidade onde a minha família, de ambos os lados, tanto da minha mãe quanto do meu pai, foram expulsos em 1948, durante o Nakba. E isso foi um momento de limpeza étnica na Palestina. Então, a minha mãe nasceu numa cidade próxima de onde eu nasci, a cidade chamada Tantua, que era uma cidade litorânea muito bonita, e eu gosto de passar bastante tempo lá, na praia. É muito querida para mim, porque a minha mãe nasceu lá e parte da minha família morreu no massacre cometido nessa cidade. Então, meus tios maternos e tanto do meu pai quanto da minha mãe foram assassinados nesse massacre. E muitas pessoas têm medo de falar sobre esse massacre por muito tempo, mas agora ele está sendo muito bem documentado e as pessoas hoje falam sobre todas essas ações que levaram à construção da sociedade palestina e hoje falam sobre um Nakba em andamento. E o evento desse Nakba em 48 não parou com o evento cataclísmico, mas continuou com menores episódios, menores eventos. Os militares continuam erradicando e apagando e expulsando a presença palestina de lá. No artigo que eu compartilhei com vocês, e a Fernanda deve ter mandado para vocês, eu tentei capturar uns desenvolvimentos mais recentes dentro do que eu chamo de o apartheid do Estado etnocrático. Então, é um Estado para os judeus, e embora eu tenha nascido lá, a diferença entre a cidadania e esse conceito de identidade torna óbvio o desafio que é falar de democracia. Para mim, sempre foi um mito, uma lenda, porque o Estado é baseado na lei nacional que define o Estado do povo judeu. Então, embora nós tenhamos nascido lá, nós descendemos dos palestinos, e a gente vive há milênios, mas eu não, de acordo com a lei, eu não pertenço a esse lugar. Infelizmente, a gente foi expulso desse lugar, e o que eu chamo de transformações qualitativas nessa estrutura está acontecendo, e no contexto do que eu chamo de capitalismo, necrocapitalismo no mundo todo, que a gente está vendo em todo lugar, impactou a política israelense, e a gente está vendo a ideologia messiânica zionista ascendendo. E eles não escondem mais esse tipo de ódio e polarização. E esse pensamento binário entre nós e eles não é mais escondido. Na verdade, vocês querem que eu vá mais devagar? É que as pessoas estão em outra sala e estão ouvindo em português.
Ok, então eu estava tentando rastrear esses desenvolvimentos qualitativos e não só essa ideologia colonialista que permite a ocupação e colonização da Palestina histórica. Hoje, a terra palestina está ficando cada vez menor por causa disso, mas também as políticas neoliberais também têm um efeito sobre como os palestinos estão lutando por liberdade e como isso se traduz no solo palestino. Então, parte do que os amigos aqui falaram sobre a pesquisa que a gente está fazendo. Eu não sou um cientista político, eu sou um professor de literatura, mas eu estava lendo que o que nós fazemos está na interseção de muitas disciplinas. Então, se a gente fizer uma análise mais séria, a gente precisa olhar para várias disciplinas. Quando eu fiz o meu doutorado, eu li muito sobre geografia pós-moderna, estudos de gênero, história, filosofia. E todas essas disciplinas impactaram como nós interpretamos esse assunto para tentar entender do que nós estamos falando. Então, o outro aspecto disso, para mim, é de entender esse fenômeno local ou que acontece em qualquer país, é que a gente precisa olhar para o contexto global, especialmente o capitalismo global. E é por isso que, se você ler meus artigos, você vai ver que eu faço dois movimentos. O primeiro é discutir em termos das contradições, então, sobre a identidade nacional, além da religião, secularismo e as contradições que surgem disso. Então, eu estava explorando essas contradições e como elas são articuladas dentro dessa luta da Palestina por liberdade. O conflito implica uma luta entre iguais, mas os palestinos e os israelenses não estão em pé de igualdade quando a gente fala do exército, do poder militar. Então, como é que a gente pode achar que eles são duas forças no mesmo nível? Tem documentações sobre a limpeza étnica da Palestina, artigos feitos meticulosamente. Então, eu uso esses termos também para entender as contradições desenvolvidas hoje em Câmbio, mas eu também tento ler o contexto maior das mudanças no sistema capitalista global. É importante para mim porque eu também acredito em políticas de solidariedade. Se tem israelenses ou judeus ao redor do mundo que acreditam na decolonização, no desmantelamento de Israel e da supremacia judaica e do regime de apartheid que tem em Israel e na Palestina, então, eu acho que dá para acreditar. A solidariedade é importante, porque eu quero ver as pessoas livres, a Palestina livre como todos. Eu quero que todos os outros sejam livres. É uma questão de pensar em liberdade não apenas para quem é parecido comigo, para os meus parentes ou pessoas com quem eu me importo porque conheço pessoalmente. É uma questão de humanidade para todos. E é aí que a gente está direcionado. E quando o Ladislaus falou da desumanização,
e do impacto dela como resultado da mentalidade de apartheid é realmente muito importante de entender. Eu estava lendo hoje sobre um acadêmico que fala sobre os passos do genocídio e como, sabe, em países onde ocorre o genocídio, há um processo em que você pode identificar como eles classificam as pessoas, como as demonizam e como as desumanizam. E quando você faz isso com o próximo, é aí que você possibilita exterminar o próximo. E isso, novamente, para mim é muito perigoso. Eu estou tentando aumentar a conscientização sobre isso. Eu sei que é difícil, porque, como vocês provavelmente já perceberam, a partir de todas as coisas que estão ocorrendo ao redor de Israel, especialmente em termos de tecnologia, venda de tecnologia de vigilância para países ao redor do mundo. Israel não está apenas recebendo dinheiro, mas também suporte internacional, suporte diplomático e político. Se vocês quiserem a minha tecnologia, vocês têm que votar por mim nas Nações Unidas. Sabe, é uma coisa de quid pro quo, toma lá da cá. E é isso que um amigo meu, um judeu australiano, Lonstein, documentou. É um laboratório. Ele escreveu um artigo que eu recomendo muito, porque é muito interessante sobre a situação na Palestina, o que está acontecendo com toda a tecnologia de vigilância desenvolvidas por muitas empresas israelenses que são... Perdão, o senhor pode falar o nome do livro ou do artigo? O Laboratório Palestino, em tradução livre, em inglês é Palestine Laboratory, por Anthony Loewenstein, mas eu posso te mandar o link, eu tenho o seu e-mail, vai ser um prazer mandar para vocês também uma cópia dele, se vocês quiserem dar uma olhada para o PDF. Isso é basicamente o que eu estava tentando fazer no texto. Então, muitos dos meus colegas e amigos que analisaram a situação em campo, eles olham a partir das lentes tradicionais de estudos coloniais, seculares. É interessante, tem muitos trabalhos importantes, mas eu só achei, sabe, eu pensei, e acho que isso vai também ter a ver com alguma coisa que eu vou falar sobre pesquisa. Eu pensei, eu vou estar repetindo o que a gente já sabe no campo, mas o que mais eu posso dizer sobre esse assunto? E uma das coisas que eu queria fazer era mostrar as manifestações mais recentes dessa ideologia colonial. E, obviamente, se você seguir os noticiários e os comentaristas sobre Israel e Palestina, como eu faço, em 3 idiomas, aí você consegue ter uma perspectiva multifacetada sobre essas coisas e você pode ter uma compreensão mais profunda do que está ocorrendo. E eu notei novamente que as pessoas falaram, mas eu pensei que isso é algo que tem de verdade que ser documentado profundamente. A ascensão de extremistas messiânicos e dessa ideologia. Alguns filósofos judaicos os chamam de nazistas judeus, de fascistas. Sabe, eu me abstenho de utilizar o termo nazista em meus artigos. Eu não gosto de escrever esse termo. A gente não está nesse estágio ainda, pelo menos, espero que não estejamos, mas tem
Obviamente, outro nível da análise é ver como isso se conecta com o que quer que esteja acontecendo ao redor do mundo no mercado capitalista. E como Fernanda e eu estávamos conversando uma vez, pensando sobre o que alguns acadêmicos chamam de necrocapitalismo. Então, pessoas como Bernard G., pessoas como James Steiner, pessoas como Sayag Vanência. Várias pessoas fizeram ótimos trabalhos sobre o necrocapitalismo. E eu pensei que o que era realmente óbvio é que estava legitimizando a violência, degradando a vida ainda mais e tornando a vida um commodity, um produto. E observando o crime organizado na minha comunidade, eu queria mostrar que isso não é, sabe, quando as pessoas falam comigo, elas dizem: "Ah, professor, mas e os pais que não cuidam dos próprios filhos?" Mas você já parou para pensar por que que esses pais que não podem se dar o luxo de bancar os próprios filhos, por que que eles não podem controlar os próprios filhos? Sabe, não é simples, tão simples assim. Ah, essas crianças ou esses pais não têm valores morais. Eu acho que os valores morais não têm nada a ver. E não é esse o problema aqui. Sabe, a sociedade está tornando as pessoas miseráveis, pobres, impedindo que elas tenham as coisas básicas da vida. E quando isso ocorre, os pais não têm a capacidade de bancar os próprios filhos. E esses filhos vão ver os amiguinhos dele usando as marcas mais caras, dirigindo carros caros, e aí eles também querem viver essa vida. Então, eu achei que adicionar a análise da violência e do crime organizado, que nas comunidades árabes e palestinas dentro de Israel poderiam demonstrar que é um resultado do que vem acontecendo historicamente, que é algo que os acadêmicos já vêm falando. É algo que é baseado na destruição da Palestina. Então, essa violência é constitutiva, é uma parte fundamental do Estado de Israel e não pode ser erradicada tão facilmente. É algo que vai permanecer. Historicamente, quando eu estava lendo mais sobre o crime organizado, e novamente, não é meu campo de experiência, mas eu levei umas 3 semanas para escrever o artigo mais curto e mais umas 2 semanas para acabar o outro. Um processo de escrita, tentando entender o que estava acontecendo e, por sorte, eu vi trabalho de outros pesquisadores que estão fazendo trabalho nesse campo específico, mas como eu comentei, eles não falaram sobre as mudanças qualitativas no mapa ideológico de Israel. Então, normalmente eu uso o trabalho do filósofo eslovênico, da Eslovênia, Zizek. Em um dos seus livros, ele fala sobre vários níveis de ideologia. Então, ele falou sobre identidade ideológica, obviamente, e aí ele falou sobre um nível escuso, obscuro da ideologia, que as pessoas sabem que vão receber um prazer se acreditam nessa ideologia. Então, por exemplo, no exemplo dele,
ele dá exemplos controversos, mas fala da Ku Klux Klan. E a ideia básica é que se você acredita na supremacia branca, você pode matar pessoas negras e destruir as vidas de pessoas negras e violentar as mulheres de forma impune. Mas não era algo que estava falado explicitamente, era subentendido. Se você acredita nessa causa, esses são os privilégios, os plus, as vantagens que você vai poder ter. Mas o que eu vi nesse discurso sobre a ideologia extremista messiânica é um nível de ideologia, de fato, e tinha essas declarações explícitas e não implícitas. As pessoas basicamente falam: vamos lá e queimar mais palestinos, vamos queimar a casa deles, destruí-los, arrancar as árvores deles, sabe, aniquilá-los. E não era tudo aberto, não era subtendido. E Zizek publicou um novo artigo, e ele citou o meu artigo umas 2 vezes, e eu fiquei feliz que ele aceitou a minha interpretação desse surplus enjoyment, que são as vantagens a mais que você pode ter. Eu fiquei feliz que ele aceitou essa ideia, compreendeu o que eu quis dizer. Então, novamente, a gente tem que olhar as maiores contradições. A forma que eu leio na obra, sabe? A gente tem que ver as contradições e as coisas subtendidas, não o que está explicitamente escrito. A gente tem que entender o que é que está subtendido e tentar explicar nos conceitos de teorias úteis que podem explicar melhor o que está acontecendo e nos ajudar a compreender o que está acontecendo, para que a gente possa começar não apenas a aumentar a conscientização, mas também a lutar contra. Então, no contexto do crime organizado na Palestina, por exemplo, uma das coisas muito importantes para minha conclusão é pensar no componente racial do controle de armas e da posse de armas. Quem pode possuir uma arma e quais são as condições? E esses jovens que vão por aí atirando por dinheiro, se eles entendem que os atos deles são implicados em uma longa história de opressão colonial. E tem um fator também da compreensão de experiências de grupos ao redor do mundo. E eu cito o trabalho de organizações afro-americanas para programas de prevenção à violência que empoderam comunidades e liga tudo isso ao hiperconsumismo. E como a compreensão do hiperconsumismo é muito importante para a gente tentar, talvez, eu não sei se a gente pode, mas, sabe, eu acredito que essa vantagem esse surplus enjoyment escondido dentro de nós vai, no fim, nos levar em muitas maneiras, mas é por isso que eu me interesso por psicanálise e marxismo. Nem todo mundo vai concordar comigo ou vai achar que as conclusões são práticas, mas eu acho que isso faz sentido. E se você tiver alguma pergunta, quiser falar sobre isso, ou se tiver perguntas sobre o processo de pesquisa, porque isso é uma outra coisa na parte da minha vida, que durante a minha pesquisa eu estava muito comprometido e amava muito o treinamento que vem da mentoria para estudantes de pós-graduação. Isso é algo que eu valorizo muito e pensei muito sobre isso e como eu posso ajudar
pesquisadores mais jovens a desenvolver sua pesquisa. E outra coisa que eu queria falar, já que muitos de vocês estão começando sua pesquisa, ou pensando sobre a sua dissertação ou tese, pense desde o início qual é a coisa original que você quer dizer na sua dissertação ou na sua tese. Tente não repetir o que outras pessoas falaram. Tente seguir a sua própria perspectiva, um pensamento original que vai ser exclusivo, que vai distinguir o seu trabalho, que vai contribuir para a literatura sobre o tópico, não só no Brasil ou no mundo que fala português, mas na comunidade acadêmica em geral. Então, as minhas instruções sempre foram: desenvolvam um argumento informado na teoria, em resposta aos debates sobre este tópico. Então, você tem que se informar, uma base teórica, e isso tem que responder a um debate que está sendo feito no campo que você está. Então, quando você fizer isso, aí você decide sobre a metodologia, como que você vai colocar o seu conteúdo, mas quando você fizer tudo isso, você vai conseguir contribuir para a discussão. E aí você vai se tornar um membro da comunidade acadêmica global. E eu sempre falo para os meus estudantes: ative seu GPS. Tipo, quando você está dirigindo um carro e você ativa o Google Maps ou o Waze, é isso que você precisa. Se veja como um membro, um participante na comunidade internacional global. E aí você vai poder contribuir para os debates no tópico em que você está trabalhando. E eu desejo sorte para vocês. E você tem que trabalhar duro. E estou feliz que vocês tenham o apoio da sua mentora, Fernanda. Obviamente, vocês vão trabalhar duro nessa pesquisa e espero que vocês possam proporcionar uma boa resposta que as pessoas vão achar interessantes e que vai contribuir para o debate. Bom, vou parar agora. Muito obrigada, Jamil, por essa introdução às ideias, pensamentos que você teve. Só gostaria de falar que a Caterine, minha amiga da Nigéria, acabou de entrar para participar aqui com a gente. Ela só conseguiu entrar agora. E também o Eduardo Lopes, que é um professor da Universidade Federal de Sergipe. Ele está aqui e estou bem feliz de tê-los ambos aqui com a gente. Então, a gente vai abrir agora. A gente pode abrir para algumas perguntas? Sim, claro. Então, o microfone está aberto. Quem quiser começar a perguntar ou fazer comentários. Eu sei que o Levi tem alguns comentários. Você pode começar. Legal, estou feliz com isso. É muito bom ouvi-lo, Jamil. E você estava falando sobre liberdade. Eu acredito que a gente precisa ir nessa direção. Liberdade de pensamento. E buscar emancipação. Eu estava pensando nesse cenário que você estava colocando. Não sei, como que a gente pode ir atrás de educação que proporcione emancipação? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim, claro. E como eu vou usar
arte para pensar sobre isso. Então, eu acho que essa é uma das formas de usar a arte como uma ferramenta. Mas não sei. E o que você pensa sobre isso? Sim, você gostaria de que eu primeiro ouvisse outras perguntas ou responda conforme as pessoas forem perguntando? O que você preferir? Então, Priscila, você quer começar? Você quer fazer a sua pergunta? Sim, obrigada, Fernanda. Obrigada, Jamil, pela sua apresentação. Eu estava pensando, durante a sua fala, sobre como Israel hoje é uma referência global no mercado de segurança. Você falou sobre o Laboratório da Palestina, o livro. É um assunto bem interessante para mim. Eu venho dos estudos de segurança internacional. Eu reflito muito sobre como existe um mercado privado que vende produtos de segurança, ou melhor, segurança como um produto. As empresas israelenses menciona, a gente testa nossos produtos no campo. Eles falam isso explicitamente, essa ideia de laboratório não é acadêmico. Quem está fazendo essa a ideia. Então, eu estou muito interessado no mecanismo que eles usam, e que, ao mesmo tempo que eles testam no campo, e depois eles descontextualizam essa tecnologia de forma que eles consigam universalizar essa solução. Então, o que a gente vê é que essa mesma tecnologia é testada, por exemplo, em Gaza, e ela pode ser trazida para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e ser adotada nas favelas ou nas áreas mais pobres da cidade. Porque esses mecanismos estão se tornando soluções universais, descontextualizadas de onde elas são adotadas. E outra coisa que eu também gostaria de ouvir de você é que, ao mesmo tempo em que essa repressão está conectada, a gente também vê como os movimentos sociais estão conectados também. Então, a gente tem que pensar também. Desculpa, você pode voltar um pouquinho? Eu ouvi até quando você falou sobre as favelas. Desculpa, a minha internet caiu. Eu estava falando sobre como é interessante, sobre como essas empresas usam essas estratégias, esses mecanismos de universalizar soluções de segurança e descontextualizar a aplicação destas políticas de segurança e essas tecnologias na Palestina, de forma que eles possam vender essas mesmas soluções para outros contextos urbanos, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Especialmente durante mega eventos como a Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, Israel era uma referência muito importante para essas soluções de segurança. Então, eles universalizam paradigmas como controle de circulação, uso de portões e muros nas cidades. Outra ideia que eu acho bem interessante, que eu gostaria muito de ouvir sobre você, o que você tem a dizer sobre isso, é a ideia de que se a repressão está conectada, e ela está, por empresas, governos, os movimentos sociais também deveriam ser transnacionais. E nessa ideia da solidariedade transnacional, por exemplo, Angela Davis usa muito isso, que a repressão
desculpa, que as vítimas deveriam se conectar também de uma forma transnacional. Se a repressão está conectada, então os movimentos sociais também deveriam estar. Essa é a ideia que eu gostaria de ouvir você falando. Muito obrigada. Eu vou falar primeiro sobre o que o Levou falou, a pergunta sobre educação para a emancipação. Na minha vida, quando eu comecei o meu trabalho lá nos Estados Unidos ainda, meu trabalho sobre diversidade, cultura popular, eu usava esses exemplos de rap para tentar educar as pessoas e desenvolver um pouco dessa consciência radical. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você vê muitas universidades que acreditam em diversidade e inclusão e definem diversidade de acordo com os 3 Fs. Tecido, fluidos e festas. Então, se você falar sobre diversidade nos Estados Unidos, você vai ouvir, vamos comer falafel, vamos comer fajitas, vamos dançar salsa, e daí você vai se tornar o que o outro é. Então, é tudo baseado em consumir o que o outro tem. Mas a minha briga sempre foi meio que dizer: a diversidade, para mim, é muito mais sobre institucionalizar os 3 Is: indivíduo, interpersonal e institucional. Você sempre tem que pensar sobre isso. Então, a gente usa em pensamento crítico, a gente não usa Paulo Freire, mas a gente usa outros autores. A gente tem toda uma escola de pedagogia crítica. Eu conheci Paulo Freire, e minha esposa escreveu muitos livros sobre isso, mas eu sempre me perguntei, essa pergunta que eu sempre me pergunto: por que todo mundo tem que pensar a mesma coisa sobre os 3 Fs ou sobre os 3 Is? Por que a gente não pode quebrar essa mentalidade para uma mentalidade emancipatória e as pessoas podem pensar de forma diferente e investir na educação que leve à emancipação? E muitos pedagogos críticos se perguntam, fazem essa pergunta: por que isso não acontece? Por que a gente está ensinando as pessoas, as gerações, sobre emancipação, mas a gente não atinge essa emancipação? Eu acho que um livro que eu gostaria de recomendar eu gostei muito de ler, se chama Atos de Prazer, ou Acts of Enjoyment, que é um livro que usa as ideias de Zizek e retorna para esse tema. O autor tenta responder essa pergunta, e parte disso como eu disse no meu artigo, sobre esse prazer excessivo, que existe algo sobre isso que não deixa com que as pessoas façam essa interpolação ideológica. Eu estou te mostrando o caminho, agora é sua vez de ir e ensinar liberdade, pensar sobre emancipação. Infelizmente, não funciona desse jeito. A gente tem um investimento em recursos humanos, de formas até pervertidas de obter esse prazer,
que minam esse trabalho de emancipação. E Zizek é um crítico do trabalho de Paulo Freire, no sentido de que como ele pega esse problema desse excesso de prazer, eu acho que isso ajuda a gente a entender por que as pessoas ainda investem na repressão, na opressão. Então, Acts of Enjoyment, definitivamente eu recomendo para você, porque é um livro maravilhoso que coloca a teoria de por que essa educação emancipatória ainda não foi bem sucedida. Isso te ajudou, Levi? Muito obrigada. Maravilhoso. É muito bom ouvi-lo. Você pode me mandar um e-mail depois, a gente pode falar sobre isso, mais sobre isso. E Priscila, a gente deveria estar conversando, você tem muito conhecimento sobre isso, e eu estou feliz de que você está fazendo essas conexões. E o triste disso é que todas as vezes que a gente ouviu sobre um ataque israelense em Gaza, a gente se pergunta que arma eles vão testar hoje. Isso é basicamente a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente pensa nessas palavras. Que eles vão testar contra os palestinos em Gaza. E imagine viver como uma cobaia para as corporações de segurança. Imagine as pessoas nas favelas sendo tratadas como cobaias, como um objeto de teste para garantir que seu opressor consiga fazer dinheiro a partir disso. Não só dinheiro, aliás. Nesse livro, O Laboratório da Palestina, não é só dinheiro que essas corporações ganham. O governo israelense também implicitamente pressiona esses governos, os outros governos, a votar para eles nas arenas internacionais. Então, quando você olha para o Oriente Médio, as relações entre os países com Israel e toda essa questão de segurança é o centro para isso. Como usar a tecnologia para continuar oprimindo a população local. Isso é o ponto principal dessa normalização entre nosso país e Israel. Um outro ponto que você comentou que é muito importante também, eu acho que o colega vai concordar comigo, como o capitalismo é global e transnacional, os movimentos de solidariedade também têm que ser transnacionais. E é complicado. E o único motivo pelo qual eu mencionei o Levi é porque ele leu meu artigo do Banksy. E nesse artigo eu comentei algo que Slavoj, o filósofo esloveno, falou, que é a solidariedade. Como formar essa solidariedade em comunidades ao redor do mundo. E a gente já tem uma parte mais filosófica, mais técnica, mas Priscila, vai ser um prazer mandar o meu artigo para você e você pode ler essa parte. Hoje já que escreveu muito sobre essas coisas. Como fazer isso para além das ideologias políticas? Se a gente quer trabalhar em solidariedade, tem que pensar além das políticas e das ideologias políticas.
A gente não tem que ficar pensando de onde você vem, sabe? Eu não tenho controle sobre onde eu nasci, mas a ideia sobre o capitalismo é que, dado que essas corporações são transnacionais por causa do capital global, a gente tem que se lembrar que, enquanto seres humanos, apesar das identidades com que nascemos, em que nascemos, tem uma dimensão universal dentro de cada um de nós que a gente tem que considerar. E se a gente conseguir ir para além desses detalhes específicos inerentes de cada identidade, a gente tem um potencial universal dentro de cada um. E a gente pode colocar essa dimensão universal na frente. E é aí que a gente pode alcançar alguma versão de política de solidariedade. Um exemplo de Zizek que é muito bonito, dois exemplos que eu gosto muito sobre essa identidade universal é que na Revolução do Haiti eles estavam atacando o exército imperial francês que estava atacando parou por um momento, porque eles ouviram pessoas cantando a Marselhesa, que é o hino nacional da França. Aí eles pensaram, oh, será que o Império nos mandou mais soldados para vir lutar aqui com a gente contra os rebeldes escravizados haitianos? Mas o que acontece é que o exército de escravizados também estava cantando a Marselhesa. E a interpretação de Zizek disso é que o exército haitiano estava falando para os franceses: a gente é mais francês do que vocês. Somos nós que somos leais aos valores do iluminismo que vocês esqueceram. Vocês estão usando ideologias para oprimir as pessoas e a gente está tentando mostrar para vocês que somos nós a personificação desses maravilhosos valores que vieram da Europa. Sabe, eu acho que nesse caso não são valores eurocêntricos, são necessários ao redor do mundo. Mas o que importa é que no final tem que reconhecer que nenhum dos países colonizadores, americanos, franceses ou outros, tem um monopólio destes valores. São valores universais e muitos oprimidos os personificam muito melhor do que os próprios opressores. Um outro exemplo que ele usa também é um exemplo de Malcolm X. Malcolm X, quando decidiu abandonar o seu nome de escravizado, ele optou por usar X como sobrenome. E o filósofo Zizek vê que isso é uma representação sobre essa dimensão universal que temos, que a gente transcende toda a ideologia política. E se você entende a cultura americana, você sabe que houve um livro e programa de TV chamado Roots, em tradução livre, Raízes, sobre os escravizados e o retorno de tais escravizados às raízes. E aí ele fala que o X em Malcolm X vai além disso. Em um dos meus arquivos eu discordo do Slavoj sobre o Malcolm X porque ele se converteu ao Islã, escolheu seu próprio nome e ele se chamava Malik Shabazz. Novamente é um pouco problemático, mas o ponto é, quanto à parte do X, do X, é que é um indicador muito importante que a nossa identidade universal pode servir como base para políticas de solidariedade. E a forma como esse filósofo teorizou isso para que a gente começasse a considerar, eu achei muito interessante. Faz sentido? Isso responde? Sim, muito obrigada. Sim, perfeito. Obrigado a você, Priscila. Maravilha. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Você quer fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa, Matsumal?
Eu tenho uma sugestão, Jamil. Sim, por favor. Basicamente, bom, você sabe, eu tenho esse site. Eu comecei com meu filho, que significa que meu filho fez para mim. E eu descobri que os nossos filhos são muito úteis, sabe? É impressionante. Ah, eles podem ser se eles não pegarem muito do seu dinheiro, se eles não te fizerem gastar muito. Não, de qualquer jeito, esse meu site, eu tenho mais ou menos uns 1.300 títulos ali que pertencem a tantas pessoas que estão cansadas de esperar que as pessoas comprem os livros deles. Então, os meus livros continuam vendendo, mesmo sendo grátis online. Mas permite que, por exemplo, estudantes universitários, sabe, o professor pode falar, não pode não falar, compra o livro do Ladislau, mas fala, leia o capítulo, vamos discutir o capítulo 2. Então, a ideia é, em vez de ter a universidade como um instrumento para que o diploma seja uma medição de progresso individual, para que as pessoas subam a escada da hierarquia, é que a universidade deveria ser universal e está na palavra, sabe? É algo para propagar. Para te dar um exemplo, sabe, por exemplo, esse meu livro aqui, The Age of Unproductive Capital, foi publicado em inglês e em vários idiomas, mas basicamente eu fiz um vídeo de 10 minutos sobre cada um dos capítulos. Eu recebi mensagens de uma rede das favelas do Rio. Eles leram o livro e estavam usando os 15 livros para compreender a economia. O que eu estou trazendo não é só o meu exemplo, mas é o imenso potencial que temos todos para trabalhar aqui com a Fernanda, com a Universidade Católica. E com outros, por exemplo, eu venho trabalhando com universidades de Angola, porque, sabe, a gente fala português. Então, as pessoas do Timor-Leste, que também são lusofônicos, pediram para usar meu livro Tecnologias para Educação em Tradução Livre, e eles encontraram no meu site. Eu respondi, nossa, vai ser uma honra, por favor, usem. Então, o que eu estou sugerindo, em linha com o que a gente está discutindo aqui, em linha com o que a Priscila falou, a gente precisa de um approach global para essas transformações. Eu sugeriria que façamos um trabalho árduo para facilitar a intercolaboração institucional. Eu dou aula para 10 caras, mas, por exemplo, fiz uma aula inaugural para um movimento social que contava com 6.500 pessoas na plateia. A gente poderia dizer também que agora esses tradutores são muito pobres, mas, sabe, a gente pode usar o Google Translate e faz sentido, até mesmo a barreira do idioma pode ser superada. Essa é a minha mensagem. A Fernanda sabe que eu venho tentando há muitos anos fazer com que cada um dos professores tenha o seu próprio site. E os chineses traduziram alguns livros meus e leem, não me custa nada. E os meus alunos são muito cínicos. Eles perguntaram se eu gostei da tradução para o chinês. E o fato é que eu acho que a gente é muito modesto ou, digamos, limitados. A gente se limita em só dar nossa aulinha, fazer reuniões aqui e ali.
mais existe a possibilidade de realmente fazer esse network científico e expandi-lo. Eu venho lutando com editores e eles me garantiram que vão publicar meu livro, mas que vai ser online, sem custo. Mas sabe, eu acho que o que eu estou tentando sugerir aqui estou tentando falar é que a gente está subestimando um imenso potencial do networking em todos esses progressos. Eu fui amigo de Andrew Cleaver na Algéria. Ele foi para a Algéria para representar o movimento Pantera Negra na época. Mas sabe, são contatos pessoais que você faz, mas agora podemos dar uma nova dimensão para isso. Claro que temos inglês como língua comum, como uma língua franca, mas a gente pode ir muito além. Essa é a minha ideia, porque isso nos permitiria em nos concentrar em assuntos-chave. Eu trabalho para a Unicef, eu vejo, por exemplo, temos presentes entre 6 e 8 milhões de crianças que morrem de fome todos os anos. O Holocausto foi uma atrocidade, mas foi 6 milhões de pessoas em 6 anos. E aqui a gente não está matando ninguém, mas a gente está permitindo que eles morram de fome. Como se sente um pai quando seu filho morre de fome? Existem formas, sabe, de tirar a nossa discussão do simplismo ideológico e permitir que haja uma união sobre assuntos-chave, refugiados, o apartheid, várias coisas. Bom, de qualquer forma, eu acho que estamos prontos, maduros para fazer aí uma rede de indignados, digamos. Sabe, uma conta rápida. A guerra do Afeganistão em 20 anos custou 2,3 trilhões de dólares. Se você dividir em 7.000 dias, que são os 20 anos, significa 320 milhões de dólares por dia. Significa que eles podiam ter construído mais ou menos uns 5 hospitais por dia, ou 20 escolas por dia, ou dado bolsas de estudo ao redor do mundo. Sabe, eles usaram para bombas, para a indústria da guerra americana e a propaganda, e não resolveram nada e ainda foram expulsos e nada mudou. Sabe, acho que a gente está pobre em algumas informações. A possibilidade de fazer um network, sabe, uma vez que a gente cria, é grátis, a gente pode mandar para todos. Sabe, quase todo mundo tem um celular no bolso, conectividade existe e a ideia é que a universidade pode ter um outro caráter, além de simplesmente promover indivíduos com seus diplomas. Então, vamos falar de uma revolução, sabe? A gente tem a tecnologia e custa centavos, preço de banana. Não, eu concordo. Acho que essa questão de produção de conhecimento e o tipo de networks que você está mencionando, a gente deveria ter, enquanto ativistas, enquanto acadêmicos,
pessoas da sociedade civil e o Self Global. A gente tem que se conectar uns com os outros ainda mais. Eu tenho muita sorte por estar conhecendo vocês todos. Tive muita sorte de ter conhecido a Fernanda, sorte de encontrá-la online hoje, conversar. Esse é o tipo de interação que eu realmente queria ver acontecer mais. E se a gente puder usar isso, como você falou antes, para permitir o acesso ao conhecimento a mais pessoas. Sim, muitas pessoas não podem comprar livros em inglês, sabe? Até aqui eu estou visitando minhas filhas nos Estados Unidos e até nos Estados Unidos os livros são caros. Não todos podem comprar os livros. Então, por que, sabe, esse dinheiro que é usado a serviço do necrocapitalismo e das guerras coloniais que esses impérios coloniais estão fazendo, por que esses fundos não podem ser usados para melhorar a vida dos outros? Mas é por isso que eu estou falando sobre o necrocapitalismo. A gente tem que se recordar que no sistema global atual, algumas vidas, sabe, não são vistas como dignas de pesar. Tem vidas que, quando são perdidas, a gente se lembra, e tem vidas que são esquecidas. Não valem a pena o luto. Ou são vistas como não merecem o luto. E sabe, a gente vê que a vida realmente está virando uma commodity, os corpos estão virando uma commodity. Mas, de novo, se a gente precisa olhar para essa nuance, mas a gente tem que fazer o conhecimento acessível, a gente tem que pensar nessa colonização da universidade. Eu sei que vocês devem conhecer De Souza Santos, vocês já ouviram? Boaventura, português, ele não é brasileiro, ele é português. Ah, ele é meu amigo, eu trabalhei com ele. A gente deu aula de economia na Universidade de Coimbra. Eu estava gostando tanto dessa conexão brasileira, eu decidi torná-lo brasileiro. Algumas pessoas acham mesmo que ele é mais brasileiro que português. Os livros que eu li eram a maior parte sobre a experiência dele no Brasil. Ele se envolveu em coisas bem difíceis, porque algumas mulheres estão acusando de assédio, então esse momento ele não está muito bem quisto aqui no Brasil, embora suas ideias sejam. Após analisar todo o relatório, eu acho que, bom, mas o essencial é que o Boaventura está fazendo isso em boa parte. Ele está trabalhando com o Brasil, Angola, em diferentes idiomas. E essa networking é muito fácil. Eu estou aqui em São Paulo. Minha página é visitada por 80 mil pessoas. Sim, você tem que ficar mais global, como a Priscila falou também. Então, Jamil, é tão difícil convencer os professores, porque eles têm tanta coisa com essa publicação de artigo e ter essa coisa de autoridade. A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que sobreviver, mas é o necrocapitalismo. Eu gostaria de perguntar uma coisa, com base no que você estava dizendo, um pouco antes da gente começar. Eu copiei até essa parte do artigo sobre o necrocapitalismo, capitalismo war, porque eu fiquei muito tocada por essa discussão. E isso me faz pensar bastante sobre... Eu vou copiar.
que é uma parte que é ainda pior. Tem duas partes aqui no artigo que eu acho que são bem fortes. Eu trabalho com crianças e eu trabalho com crianças desde que eu era criança mesmo, porque eu vivi no Rio, muito próximo a Jacarezinho. No Rio a gente fala que ou você vive no asfalto ou você vive nos morros. Se você vive no morro, você vive na favela. Se você vive no asfalto, está tudo bem. Mesmo que tenha pobreza, mas é diferente. E eu vivi no asfalto. E a favela do Jacarezinho é um morro. E recentemente a gente ouviu bastante sobre as crianças que foram mortas pela polícia. São tantas que tá se tornando comum. As pessoas, não sei, é o que você estava falando sobre as pessoas não terem, não sentirem por essas vidas. É engraçado que se for uma criança rica, que for perdida ou sequestrada, as pessoas ficam, ai meu Deus, falando sobre isso. Mas essas são crianças, na maioria pretas, elas morrem todos os dias. 2 dias atrás, uma menina de 5 anos foi morta na favela, no Rio. Uma semana atrás, um menino de 13 anos também foi morta pela polícia, de novo na favela. Foram 45 pessoas na semana passada, em 3 estados brasileiros. A gente pegou as estatísticas do ano passado, Fernanda. A média de execuções pela polícia é 70 pessoas por dia. Essa é a média de 2020 a 2022. Eles falam, teve um tiroteio. Não, foi execução. Exatamente, isso é o ponto para mim. Quando eu era mais nova e pensava sobre o capitalismo, era sobre tentar tirar toda a nossa energia, todas as nossas formas de ser, nossos ideais. Mas hoje, nossa vida é num senso mais amplo. Por outro lado, enquanto a gente está vivendo isso, as pessoas estão movendo para uma sociedade fascista. Então, eu adoro a ideia de solidariedade, o que você estava falando sobre ter essa solidariedade internacional e global, mas o sentimento que eu tenho é que as pessoas estão reagindo a esse tipo de vida nas favelas e nos lugares onde eu trabalho, movendo-se não para a solidariedade, mas para o fascismo. Sim, definitivamente. E ontem eu estava vendo a televisão e eu vi o que aconteceu na Argentina. Eu não sei como falar isso. Eles tiveram a primeira parte das eleições e eles escolheram um candidato de extrema-direita que fala coisas horrorosas, muito ruins, e as pessoas pobres estão festejando. E o mesmo aconteceu aqui com Bolsonaro e outros, que eles veem isso como um tipo de solução. Então, como você avalia isso na Palestina? Porque a gente estava nessa conferência em Londres, a Catarina estava lá também, e esse amigo nosso de Gana estava falando para a gente sobre como as comunidades estão se organizando para lutar contra a violência, o tráfico de drogas, mas isso está tão conectado com o que eu vejo como milícia. A ideia de que, bom, eu não quero ser pessimista, mas eu sou. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu sou muito feliz, mas eu sou muito pessimista em termos do que está acontecendo com o mundo. Mas como você olha para essas coisas e encontra maneiras de lutar contra isso? Porque eu sei que
O que o Ladislau acabou de falar sobre compartilhar as coisas e fazer coisas com diferentes comunidades, tornar o conhecimento acessível, é necessário, mas não é rápido o suficiente. De novo, a gente vai voltar para a pergunta do Levi sobre a educação para a emancipação. Acho que isso está conectado, porque a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Porque a gente não consegue ter uma abordagem certa, essa ideal de sociedade em que as pessoas cuidam umas das outras. Existe, na minha opinião, muito investimento que as pessoas fazem nesses pequenos prazeres que as fazem se sentir superiores, melhores que as outras pessoas. E como eu falei sobre o trabalho dos 3 passos, os 10 passos para o genocídio, eu entendo o que você está falando. As pessoas não vão ter empatia para essa garota pobre, mas depois eles vão esquecer totalmente. E eu acho que existe tanta pressão. Eu vou tentar responder isso diferente. Um dos motivos que eu acho que as teorias da conspiração são tão comuns hoje é que as pessoas não sabem nada sobre como as grandes decisões que determinam não só a nossa vida, mas o mundo, a gente não tem a menor ideia sobre isso, como são tomadas essas grandes decisões. Então, é mais fácil para as pessoas tentarem não entender o que está acontecendo, mas culpar essas forças ocultas. A gente não entende quem eles são. E eu acho que essa falta de controle que as pessoas têm sobre suas vidas e nesse mundo moderno é que as pessoas simplesmente se prendem a umas narrativas ou a qualquer pessoa que oferecer um senso de valor sobre os outros. Então, esse segundo parágrafo que você falou não é só uma manifestação sobre eu arrumar emprego ou não. É muito mais sobre essa ansiedade ontológica não consciente de como o nosso corpo se tornou uma commodity na nossa cultura. Mesmo o meu corpo, se alguém não gostar de mim, pode me atirar e conseguir, sei lá, um matador vai ganhar $100 para me matar. Então, a gente internaliza sobre essa valor de como os nossos corpos, nossa vida. Então, tudo está interrelacionado, como eu disse, quando você vai para esse contexto do que eu falei antes. O movimento é muito claro no capitalismo. A democracia não serve os interesses e os objetivos do capitalismo. Então, o que você faz? Você ataca a democracia, as estruturas democráticas. E se você ataca essa estrutura democrática, você abre espaço para esses líderes autoritários, seja Bolsonaro, Netanyahu ou outros, para ascender. Então, quando eles ascendem, eles legitimam essas ações violentas porque eles já convenceram as pessoas a pensarem sobre si mesmos e sobre a sociedade em termos de como as pessoas são classificadas. Então, nesse artigo 10 estágios do genocídio, uma vez que você classifica as pessoas, aí você consegue simbolizá-las, e esses símbolos fazem as pessoas
odiarem outras pessoas. Então, símbolos fazem as pessoas não pertencerem ao grupo. Eles não pertencem ao nosso grupo. E a partir disso você consegue discriminar essas pessoas. E essa discriminação vem fácil. E a partir disso você vai para a desumanização. Tudo isso é um processo que termina, de novo, com grupos de ódio, genocídio, e daí você chega a uma sociedade polarizada, onde a sociedade é vista a partir desses extremos, e a partir disso você consegue chegar numa preparação para assassinato, perseguição, extermínio, e, por fim, o que as pessoas fazem é, eles negam no dia seguinte. Então, eu sei que é muito difícil ser otimista. Eu sei que quando você está num sistema e você pensa sobre um sistema de educação que investe na comodificação da educação, porque a educação também se tornou uma commodity. Veja a língua que as universidades usam. Os estudantes são clientes. Quando você fala sobre os tomadores de decisão nas universidades, eles são stakeholders. Então, Ladislau talvez possa falar mais sobre isso, sobre como a universidade se tornou um negócio, uma corporação. Algumas não têm muito lucro, mas outras estão lucrando muito. Então, de novo, o que eu sempre falo para as pessoas é: se prepare que vai piorar. E como eles falam no americanês, a merda vai chegar no ventilador e vai ficar muito pior. Eu não acho que vai melhorar tão cedo, porque quanto mais você pensa, porque as pessoas não enxergam isso. Quantas vezes você vai ver as notícias e fala dos fãs de Bolsonaro ou do Trump que não conseguem ver o que está acontecendo? Porque é aí que a gente precisa da psicoanálise das coisas. A gente precisa da ideia dessa excesso de prazer em que as pessoas investem em diferentes formas de perversão e de paixão, porque isso as faz se sentir valiosas, as distingue das outras pessoas que eles acham que não são merecedoras. E a partir disso, isso é o fato com que nós temos que viver. Como a gente sai disso? Eu realmente não sei. Quando eu estava dizendo sobre o crime organizado nas comunidades nativas da Palestina, falar sobre aumentar a consciência das pessoas sobre isso, e quem pode ter uma arma, de onde vêm essas armas, o que significa quando você compra ou usa essa arma, seja brasileiro ou não, o que isso significa? E quando você pensa sobre o consumismo, como a gente consegue, onde a gente traça essa linha? Quando que a gente começa uma mudança? Eu não sei. Mas eu gosto da ideia de Ladislau, de que nós no meio acadêmico comece a quebrar esse trabalho, nos nossos trabalhos em formatos que sejam mais acessíveis às pessoas fora do meio acadêmico e possa atingir mais pessoas e comece a criar mais discussões, mais grupos, para começar, para que eles possam ter um senso de controle sobre a vida deles. Quando vocês dizem em português, a luta continua, não vai nunca acabar. Esse é o meu motto. A luta nunca acaba e vai continuar. Uma coisa que eu gosto muito sobre o Bob Marley é que, basicamente,
não adianta pensar que a luta vai parar um dia, porque ela vai continuar para sempre. E, de novo, eu não quero ser pessimista, não quero terminar com uma observação pessimista, mas essa é a realidade. Eu estou feliz que a gente está falando sobre isso, pensando em formas diferentes de abordar essa realidade. Talvez no futuro eu possa ler um livro do Levi sobre como a gente pode pensar sobre uma educação para a emancipação, talvez citando o livro de Zizek. Não sei, talvez seja só uma sugestão. E o trabalho da Priscila e das outras pessoas que estão fazendo essas conexões entre as nossas comunidades. Venham nos visitar, eu quero visitá-los e ver o que está acontecendo em campo. A gente pode aprender um com o outro. E se a gente conseguir salvar uma vida, isso já é uma grande conquista para todos nós. Muito obrigado por isso. É sobre isso que esse curso trata, é sobre fazer pesquisa no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio de toda essa necropolítica, necrocapitalismo, necrotudo, e ainda continuar fazendo. A gente trabalha muito com Baia Savaria, ela também é da PUC, ela tem o conceito do sofrimento ético-político, que é um tipo de sofrimento que nos une, não o sofrimento individual que a gente sente, a gente está apaixonado e a pessoa não nos ama, não isso, mas um sofrimento que é originado das injustiças do mundo, das condições que são criadas. Então, para esse sofrimento, ela usa Spinoza para sugerir que o que a gente pode fazer é encontrar o que é comum entre nós e trabalhar no sentido de aumentar a nossa força, nos fazer mais forte para sobreviver. E é o que Spinoza chama de força de continuar resistindo. E é isso que a gente está tentando fazer como grupo de pesquisa. A gente sabe que não é fácil. Eu não sou uma pessoa otimista de forma alguma. Eu não vejo o mundo colorido, mas eu sou uma pessoa colorida. Você é mesmo. E é isso, essa é a forma, na minha opinião, de encontrar formas de criar algo. Se não o mundo que a gente quer, pelo menos o mundo que a gente consegue para algumas pessoas. A gente continua lutando. Eu concordo totalmente, eu gosto dessa noção. Eu falo muito de uma noção muito semelhante, que é algo em nós que transcende a vida biológica que a gente tem e quer continuar vivendo. É a coisa que é suprimida ou destruída por essa estrutura de poder. E a gente pensa nisso de uma forma que possa trazer uma transformação útil. Isso é o grande desafio. E esse sofrimento político e ético-político, eu vou ler sobre isso. E essa é uma coisa que eu sempre penso. O discurso da vitimização, que nós somos todos vítimas, Trump é uma vítima. Então, uma coisa que eu gosto sobre o que ela fala, uma das coisas que a gente tem que se certificar de que a gente distingua nas nossas teorizações essa noção de não cair nessa tendência de vitimização, porque isso se tornou o argumento padrão para todo mundo. Todo mundo é uma vítima, principalmente no mundo ocidental. Muito obrigada por me convidar, estou muito grato. Eu não consigo agradecer o suficiente, estou muito feliz, muito obrigada.
Foi ótimo tê-lo aqui. Eu gostaria que a gente continuasse conversando para sempre. Eu agradeço a todos os meus amigos que estão aqui, Priscila, Ladislau, Eduardo, Catherine, meus estudantes que vieram, se prepararam para essa sessão. A gente teve, 2 semanas atrás, a gente teve no Luiz Felipe, é um brasileiro que está morando em Notre Dame e está trabalhando com tecnologia e com ecologia. E foi fantástico a forma como ele trabalhou essas ideias, e agora a gente teve essas ideias com você, a gente tem mais gente vindo participar, e a gente está muito feliz, de certa forma, a gente está tentando fazer o que o Ladislau e a Priscila falou, conectar as pessoas, não só abrindo a aula, mas abrindo